Muito bem, pessoal, aqui estamos hoje com você, conosco aí, em mais um podcast da CHF TV e hoje um podcast especial, né? Um podcast da Conferência F5. Então, a gente está reunido nessa semana aqui em Curitiba, aqui na Central House Fellowship, tendo dias, eu até falei agora, acabei de soltar essa frase aqui pro Jefferson, o pessoal que tá aqui, dias úteis sendo mais que úteis, né? Então são dias que a gente tá despendendo tempo, mas investindo em algo que vai muito além do que talvez a gente até nem imagina, né? O resultado disso tudo. E com certeza, mais que especial, no meio de tudo isso são as pessoas que estão aqui. E hoje eu estou aqui no nosso podcast com pessoas muito especiais que fazem parte do nosso core apostólico, nosso grupo apostólico da Igreja no Cinema, Central House Fellowship, nosso ecossistema. Então eu tô aqui com o Jefferson, Fábio e Juliano, nossos pastores, apóstolos, empresários, maridos, pais e tudo que precisar e puder fazer como homem nessa terra a gente faz, né, Juliano? O que a gente não sabe, a gente pergunta. É isso aí. Então sejam bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui, Fábio, Jefferson, obrigado. Juliano, obrigado por separar esse tempo precioso e valioso para estar com a gente aqui, e com certeza a gente também se sente muito honrado em poder ter esse tempo junto na conferência e agora aqui para falar um pouquinho no podcast. E, né, eu queria iniciar aqui dando uma palavrinha para vocês se apresentarem melhor também, falar com as pessoas aí. Podemos conversar pelo Jefferson? Fique à vontade. Sim. Pode, claro. Sim. Bom, eu me chamo Jefferson Prestes, sou natural aqui de Curitiba, porém há 7 anos eu moro no interior do Paraná, especificamente em Umuarama. Show. É interessante o Umuarama, porque assim, parece que é um negócio perdido no fim do mundo, né? Mas, para minha surpresa, eu geralmente me cruzo com alguém que é de Umuarama, né? Então esse é um ponto engraçado disso tudo, né? Então, eu tenho 42 anos, sou casado com a Franciele, pai do Bernardo, do Leonardo. Atualmente me encontro empresário, né? Trabalho com uma galera aí impulsionando, e hoje eu me encontro também plantando uma igreja, né? Então, muito bom. Acho que é isso. Muito bom. O Jefferson, para quem não sabe, ele faz parte do nosso grupo apostólico lá em Umuarama, como ele falou, né? Isso. E ele tá oficialmente, né, lançando lá e erguendo as paredes e abrindo a Igreja de Jesus para a cidade através de uma CHF também, lá em Umuarama. Então eles têm colocado os recursos, o tempo, o que eles mais têm de valioso à disposição de pessoas. Isso é muito valioso. Obrigado. Amém. Obrigado. E eu tenho trocado aqui na nossa rotina em Curitiba, eu tenho trocado a palavra obrigado pelo parabéns, porque assim, eu tenho a sensação de quando eu falo obrigado pra alguém, parece que eles estão fazendo pra mim. Tipo, dá essa sensação de, tipo, não, obrigado por ter feito. Tipo assim, você fez um favor pra mim, mas ninguém tá fazendo um favor e nem é pra mim. Então eu tô trocando a palavra obrigado com as pessoas aqui por parabéns, que na verdade é parabéns. Então, parabéns porque você entendeu, você se posicionou, você entendeu algo, por isso você tá fazendo isso. Agora, então, na verdade, é mais que um obrigado, é parabéns, né? A vocês todos, né, que têm se posicionado. Vocês entenderam algo e, como eu sempre falo, né, são pessoas que se colocaram em pé para falar em nome de Jesus. E isso é algo muito honroso, né? A gente está falando de um reino e com certeza isso afeta o destino das pessoas naquilo que, conforme para aquilo que elas foram criadas, né? Muito bom. Então, muito bom, obrigado, Jefferson. Fábio? Primeiramente, muito obrigado, Léo, pelo convite. Eu me sinto honrado em fazer parte dessa mesa, nessa tarde. Eu sou Fábio, 38 anos. Meu Instagram diz assim, Fábio, filho de Deus, marido da Moara, pai de 3 meninos, Mateus, Vinícius e Gustavo. E, por último, ali é a minha profissão. Sou médico, né, em Pomerode, e estamos ali num desafio gigante, plantando uma nova igreja, Comunhão Real, e aliançados nessa aliança apostólica junto aqui com vocês. E é um privilégio fazer parte desse movimento, de poder contar, caminhar junto com pessoas especiais como vocês. Amém. Que maravilha. Obrigado, Fábio. Parabéns também. Obrigado. Pelo teu posicionamento. A Rebeca, ela não tá querendo aparecer, que tá quietinha ali, veio trazer o cafezinho da Juliana, mas a Rebeca... É a esposa, né? A esposa maravilhosa, a Rebeca, nossa amiga, veio aqui servir o cafezinho. Daqui a pouco chega o nosso, pessoal, também. Obrigado. E, Juliano?
Bom, Juliano Dias, 47 anos, sei que não parece bem menos. Bem menos. Mas os cabelos brancos não dá mais pra falar que é 30 e poucos, ou muitos, né? Eles me denunciam. Nascido em São Paulo. Converti com uns 20 anos, mais ou menos. Não sou primeira geração de pastores, sou a primeira geração de pastores da família. É diferente do Cal, né? Que já Coisa boa. tatara, sei lá quantas gerações. Quase fundou o Brasil. Vem desde Abraão, Isaac. Isso, descendência. O Isaac. E, bom, eu sou executivo, Chegou o nosso cafezinho. Eu sou filho de Deus também, que nem vocês falaram. Eu sou filho de Deus. Chegou. E aqui é latte. Obrigado. Mas sempre fui executivo de companhia de capital aberto em shopping center. E sempre fiz igreja desde que me converti. Sempre fiz igreja desde que me converti, não, né? Depois de um tempinho começamos a fazer igreja e tal. E fizemos em Guarulhos, nas casas, na Cracolândia. Fundamos um cinema em 2017, uma igreja no cinema em Guarulhos, em 2017. Depois... E os frutos ainda estão lá, né? Estão lá, uma igreja emancipada, né? Hoje a igreja Bill One, dos queridos pastores Thalita e... Putz, eu tô ruim de nome, cara. Tá tudo bem, tá? A gente entende depois do cabelo branco. Eu vou lembrar e falo o seu nome, mano. Eu te amo. Thalita e o marido dela. Esqueci, nossa, fugiu o nome dele. E fui para Portugal também fazer uma igreja, deu tudo errado. Era eu que Deus estava construindo. Então era para ser assim mesmo. Isso. E aí tive a honra de trabalhar com você, com o Cal, na gênese da CHF, né? Em 2020, 21, 22. E agora estamos em Chapecó, fazendo igreja nas casas. O que a gente está chamando de igreja em Chapecó. Sem pretensão, por enquanto... de um nome, estamos obedecendo, como a gente tem falado, é o tema dessa conferência recorrente até aqui, pelo menos tem sido obediência. Então a gente tem obedecido esse modelo de igreja, é até difícil escolher as palavras para explicar, né? Essa visão. Que a gente sempre acaba focando num estereótipo, né? Só que a gente tá esse jeito de fugindo do estereótipo. É isso, exatamente. A gente tá querendo fugir, só que a linguagem nos leva a dar um estereótipo pro negócio, né? E aí a gente bota rótulo, modelo e tal. Então, assim, esse jeito de fazer a igreja, vamos falar assim. O Juliano, ele teve com a gente num tempos muito ruins, né? Do nosso ecossistema, no sentido circunstancial, era só mato. Era só mato, rato na garagem. Matamos alguns ratos juntos lá, literalmente, tudo que é tipo de rato. Mas foi um tempo valioso, com certeza é uma família que faz parte de tudo, do porquê tudo tá acontecendo hoje aqui, tua casa, então parabéns também, obrigado. Uma honra, sem dúvida. E falando sobre isso, né, sobre a Conferência F5, né, para você que está assistindo, só para te atualizar um pouquinho, Conferência F5, nosso foco aqui é realmente ser um F5, literalmente como o botão do teclado do computador, né, atualizar. Então a gente sempre vai estar atualizando não a Bíblia nem o Evangelho, porque eles não precisam ser atualizados, mas a forma, a cultura construída em relação à religião, a mistura de religião e igreja, da doutrina, e porque a informação ela é excessiva para as pessoas hoje. Né, eu percebo que a informação ela é excessiva, as pessoas recebem muita informação e a gente tem visto que isso não tem gerado frutos na vida de muitas casas, muitas famílias na cidade mesmo, e a gente crê que a solução da cidade, a solução para o mundo é Jesus. Ele é a esperança para o mundo e ele vai reinar através do corpo dele. Amém. Que somos nós, a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. E o tema desse podcast é os desafios de plantar igreja, né? E nós aqui somos 4 plantadores de igreja na cidade onde a gente está, né? Eu agora tô com o campus ali também da Igreja do Cinema no Shopping Jardim das Américas aqui em Curitiba, também junto aqui na CHF com o Cal, já nesses mais de 11, 12 anos, e essa é a nossa missão, né? Né? Nós temos uma visão que é encontrar o perdido, discipular o encontrado através de uma missão, que é fazer a igreja simples com culto de qualidade através do cinema.
Então, a nossa missão é plantar a igreja. E a gente tem desafios que a gente vê que são desafios em comum, e a ideia é essa. Eu quero abrir para vocês trazerem hoje desafios e a gente encontrar talvez pontos em comum que a gente tem desses desafios, né? Porque eu sei que são vários, não só financeiro, tem vários outros pontos. A gente estava falando ali na quinta-feira, na quarta-feira que a gente estava falando? Quarta-feira a gente estava comentando ali, né? Tem o desafio do prédio, não sei o quê, e desde o cara que trabalha, que está construindo, da pessoa que falou, do dinheiro que não veio, ou que veio e já foi, né? Enfim. E a nossa ideia é trazer esse tema, e eu queria iniciar com esse ponto que você trouxe da conferência, Juliano, da obediência. Né? A última palavra que eu ministrei lá no Jardim, domingo passado, sem querer, foi exatamente esse ponto, obediência, né? Eu trouxe um pouco sobre o contexto de Deuteronômio, onde Moisés ele relembra o povo de Israel sobre a promessa de Deus, né? E ele tem vários discursos dele ali, até que se finaliza Deuteronômio, ele falecendo, sepultamento e passando bastão, né? Mas o que me chamou a atenção foi que eles não tinham uma promessa cumprida ainda. Só que existiam dois elementos essenciais para que eles pudessem conquistar uma promessa, que era a fé. Então eles eram um povo de muita fé, mais obediência. Essa era a fórmula. Então eles não tinham só fé. Porque não adianta você só ter fé, mas não obedecer. Sim. E não adianta você obedecer um comando sem ter fé no invisível, porque tudo que veio daquilo que não existe. E esse é o nosso princípio, fixar os olhos no que não existe. Mas é um ponto, sabe... A pergunta é fé, mas fé em quê? Né? Então acho que a gente precisa organizar essa questão da fé, né? Porque a gente está acostumado, quando eu falo a gente é o povo, né? Nós como um povo. A gente está acostumado a ter fé nas coisas, né? Mas não é a fé genuína, né? Vamos colocar aqui, não é a fé redentiva. Se é que existe esse termo, né? Então... ela só é fé se ela liberta. Com certeza. Então, a maioria das vezes a gente tá com... não acontece porque a fé está naquilo que vai acontecer. E não em quem vai fazer aquilo acontecer. E é um ponto que a gente quase não se liga nisso, né? E a fé, o ponto principal disso é a diferença. Mas qual que é a diferença deles e nós hoje? Que eles não tinham eles tinham fé e obedeciam para chegar num lugar. Por isso que eles tinham que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé, Paulo fala, você não consegue, é necessário você ter fé primeiro, porque Deus ele só existe através de um ponto entre você e ele, que é a fé. Porque ele é invisível, ele está num lugar que não se vê. Então, a fé daquele povo era numa promessa de uma terra, de um lugar que ia chegar. Só que hoje a gente já tem a promessa cumprida. Para nós, gentios, Deus ele já cumpriu a promessa. Ele já rasgou o véu, o Filho já veio, já resolveu, está consumado. Então a gente continua precisando. Esse é o ponto. E que talvez foi apagado do dicionário a palavra obediência e ficou só a palavra fé. E fé nas coisas. Então a gente tem fé, mas não obedece. Só que tem que ser igual o povo lá era. A gente tem fé na fé. A gente tem fé e continua tendo fé. E quer ter fé, mas não quer obedecer. E esse é o ponto. E foi o que me chamou a atenção, assim, do povo naquela época, não tendo algo. E hoje a gente tem algo já cumprido. Sim. E a gente precisa da fé e a obediência para poder andar sobre a palavra. Então eu creio que Deus tem falado muito sobre isso em relação... Porque eu vejo que ele sempre fala. Ele sempre fala, a gente crê que ele fala, a gente fala, não, Deus fala a todo tempo, é só a gente que não percebe, né? Hoje ou você não tá ouvindo, ou tem muito barulho, você já deve ter ouvido algo desse tipo, né? E a gente tem fé que Deus fala, só que a questão é parar, ouvir, e a questão não é só ele falar, é a gente também obedecer. E eu queria abrir para vocês aqui, hoje, trazerem qual é o maior desafio hoje de vocês na cidade, no contexto social, na linguagem cultural onde vocês estão inseridos. Talvez a gente pode começar pelo Fábio. Hoje, qual que é o teu desafio hoje de plantar a igreja em Pomerode? O teu maior desafio, ou os pontos principais que hoje te fazem suar um pouquinho mais? A gente
Começou a igreja em abril, então estamos aí com basicamente 6 meses de igreja oficialmente aberta, vamos dizer assim. Apesar de que a gente já estava vivendo igreja nas casas desde o começo do ano e se encontrando, até que as coisas começaram a se tornar mais públicas perante alguns amigos e conhecidos de conhecidos que queriam estar junto conosco. Só contextualizando um pouquinho, né? Até que se oficializou e a gente realmente conseguiu um espaço e começou a comunhão real. Um dos desafios que eu enfrento hoje é, dentro do meu trabalho, as pessoas agora me olham e falam assim, mas como assim você é pastor? Sendo que eu nunca escondi nada de ninguém. Mas esse é um dos desafios que as pessoas aos poucos estão descobrindo, apesar de estar escancarado numa cidade pequena e eu como médico na cidade tenho uma certa visibilidade. E a notícia é rápida, né? A notícia é rápida, então isso é curioso, é um desafio, mas está sendo um desafio gostoso de viver, ao mesmo tempo, porque eu vejo a surpresa nos olhos, né, de quem me pergunta, como assim você é pastor? Sim, sempre fui. Legal. Mas desde quando? Na verdade, isso aí já é de muito antes, então é um desafio, e aí explicar para as pessoas o que está acontecendo, como funciona, o que nós acreditamos, para onde caminhamos. Então isso é realmente muito, é um desafio gostoso. Mas, em contrapartida, temos desafios nem tão agradáveis. E acho que aqui a gente tem essa liberdade. Né? Então, você que tá aí. Mas a gente luta com uma certa resistência de algumas igrejas locais. Sim. Né? Quantos habitantes tem lá? Desculpa. Pomerode hoje deve estar em torno de 33, 35 mil habitantes. Então a gente vive com uma certa resistência de algumas denominações, convenções, igrejas, enfim, que, enfim, não estão felizes com a igreja, que pensa um pouco... Engraçado, né? Uma nova igreja. É curioso, né? A gente fala assim, né? Mas não deveria ser essa fala, né? Mas existe uma nova comunidade, uma nova reunião de pessoas e esse é, eu acho que um dos nossos desafios que mais entristecem o meu coração, sabe? O fato de a gente surgir como uma concorrência. Então, a concorrência, a oposição não é do inferno, né? A oposição é dos próprios humanos. Exatamente. É triste. Então isso entristece o meu coração, é um desafio que a gente está lidando ainda internamente como comunidade, né? De pessoas que têm certas mágoas ainda que precisam ser resolvidas, e então nós estamos lidando ainda com esse desafio internamente, mas que eu acredito que em breve isso deve ser tratado também abertamente, né? Não sei como é para vocês na cidade de vocês enfrentaram esse tipo de desafio, mas para nós é algo bem real que nós vivemos lá. Legal. Engraçado que eu tive um momento bem breve, assim, de conversa com a Tânia, né? O pessoal, o tempo que eu fiquei no final de semana lá em Pomerode, e eu percebi muito forte esse ponto da religiosidade mesmo, a religião ter esse poder, mais talvez do que Satanás e o inferno, contra o próprio grupo, contra a própria... E eu tava conversando... É o filho brigando com o filho, né? Isso. O irmão brigando com o irmão. Isso aí, coisa é menino, né? É menino. E aí você tem que sair do lugar de menino e tipo assim, é o irmão mais velho fazendo o piazinho segurando a cabeça, assim, sabe? Tipo, não. E o piazinho socando assim, e você segurando a cabeça. Você tem que acabar gastando energia com isso, infelizmente, mas eu entendo. E eu tava conversando com o Nuno, a gente foi lá pegar ele no aeroporto, e ele entrou num assunto ali que a gente conversou na mesa rapidamente. E eu percebo que a religião, o sistema religioso, ele deixou as pessoas com medo da liberdade. Exatamente. E É isso aí. a gente
basicamente está procurando levar para as pessoas essa liberdade de novo. Isso. Só que as pessoas, elas têm medo da liberdade. Então a religião, ela faz as pessoas terem medo da liberdade. E os próprios religiosos, os próprios fariseus, eles têm medo daquilo ali dar ruim. Porque a religiosidade está na cabeça. E aí eu vejo que é um problema assim que muitos deles, eu percebo isso de locais que eu vou assim e escuto, e até amigos que eu conheço que são e fazem igreja, que alguns são inconscientes, que estão no começo, inconscientemente eles fazem assim porque eles foram ensinados assim, então eles só replicam. E alguns não, alguns são conscientes, eles sabem que eles estão usando daquele sistema para controlar as pessoas locais. Então tem os dois tipos de pessoas. Desculpa te interromper, Léo. Não? Quantos habitantes tem Umuarama? 115 mil, mais ou menos. A cidade e o entorno, mais uns 200 mil. Tô perguntando isso para fortalecer o argumento dele, dessa oposição religiosa contra um irmão do mesmo time, do mesmo exército, né? Em cidades pequenas eu acho que a gente sente isso muito mais. Isso. Antes de ir para Chapecó, eu estava em Foz, que tem... Em Foz uns 260 também, igual o Chapecó, que tem 260, 280 mil habitantes também. As pessoas, elas têm medo da liberdade, como você está falando, e em cidades pequenas eu acho que isso fica mais evidente, porque são são grandes igrejas locais para um grupo pequeno de pessoas. Então, o sistema religioso que dominou aquela cidade, fez grandes igrejas com muitos membros. E aí essas grandes igrejas com muitos membros acabam dominando a cultura local da igreja. Mas como toda grande igreja que não tem uma visão de discipulado, de acolhimento, e na verdade, vamos concordar, é muito difícil uma grande igreja de milhares de membros conseguir atingir a necessidade de todo mundo. Isso. Né? É um grande desafio. Eu acredito que há quem consiga, mas considerando o nosso Brasil hoje, a maioria não consegue. E aí o marginalizado dentro da igreja, aquele que não recebe o benefício da mesa, da atenção pastoral, ele acaba entendendo que ele é um número, e acaba se machucando nesse sistema, ou, né, não é assistido, e aí ele sai. E aí igrejas como essas, como a maior parte das igrejas começam nas casas, se torna uma resposta para esse cara, porque daí em qualquer casa... É mais familiar, né? Isso. Em qualquer grupo pequeno. Hoje nós estamos lá em 40 adultos e umas 18 crianças. E frequentes no culto não dá tudo isso, né? Então lá dá uma média de 25 pessoas que se reúnem numa garagem de uma casa. E então é um ambiente muito mais intimista, um ambiente mais familiar, que dá essa liberdade de falar. Isso. E é o que a pessoa sente falta às vezes lá, né? E é o que eu estava falando com você ontem. Isso. A sensação que eu tenho, um desafio, respondendo a tua pergunta, então, que você perguntou pra ele, eu travessei aqui, desculpa, você era o Jefferson. Não. Travessei. A ideia é o papo na mesa, isso aí. Eu tava até dando esse exemplo, assim, lá em São Paulo tem muito cachorro de rua. E tem uma técnica pra você saber se o cachorro é de rua ou não. Você que tá em casa, testa aí na sua rua quando você vê um cachorro vira-lata. Lá em São Paulo a gente abaixa assim, ó, fingindo que vai pegar uma pedra. E se o cachorro é de rua, ele sai correndo. Dá no pé. E aí eu tô percebendo que as pessoas que estão vindo machucadas do sistema, então assim, quando você começa a falar de liberdade, do amor, do reino, do discipulado, do evangelho pra você é direto com Deus, não precisa de um sumo sacerdote, nós não estamos atrás do seu dinheiro, nós não estamos atrás do seu serviço, nós estamos preocupados com o seu casamento, nós estamos preocupados com a sua vida, nós estamos preocupados com o seu coração, a pessoa fica meio assim, tipo, Desconfiada, né? que hora, Já fizeram isso comigo uma vez e não deu boa. que hora Não você vai acabou me- bem isso aí. Esse é o primeiro desafio que eu acho que a gente encontra. Comeu maionese estragada, não come mais. Você Maionese. vê no olho das pessoas assim, né? Falando, esse cara vai me ferrar. E aí precisa de um tempo, né? Isso retarda o processo da plantação da igreja, eu acho. Sim, sem dúvidas. Talvez seja um dos principais desafios que a gente encontra lá em Chapecó. E isso é uma coisa que tem que ter paciência com as pessoas. E é engraçado, né? Porque acho que aqui a gente tem o desafio de pregar pra crente. Muito. Isso é uma frustração que eu tenho. Porque a gente tá pregando pra crente. Ainda lá, né?
Na maior parte dos casos. 98%. Não, a gente tava, não lembro qual culto que foi aqui, mas teve, eu acho que alguém trouxe um assunto que vamos lá. Quem que não ouviu falar de Jesus hoje numa cidade dessa? Difícil. Não. Todos, né? É difícil, tipo assim, ter uma pessoa que não ouviu falar Jesus, igreja, ouve... Não, a não ser talvez algumas tribos, sei lá, na Amazônia, em algum lugar do mundo que não chegou o evangelho lá, nunca tá, mas a gente tá falando aqui de cidades que... Então, a gente tá nesse contexto. Sim. Que é um contexto que, e isso é... Porque de um lado, você tem a religião. E aí aqui o cara se estabelece, é manipulado, não encontra a resposta, fica patinando no gelo. Ele fala, quer saber? Então eu vou meter o louco. E aí o cara vai pro mundo. O cara vai pro outro extremo. Vai pro outro extremo. Tipo assim, cara, então deixa quieto. Vou viver, Só que aqui o cara também não vai ele vai ser infeliz. Ele não vai se completar aqui. E aí eu vejo que existe aqui e existe aqui. E nós estamos com uma missão de atravessar e jogar tudo pro lado disso aqui e falar, não, existe um caminho aqui. Isso. Chamado Reino de Deus. Que não é nem religião, não tem nada a ver com o mundo. Atravessar o mar. E eu vejo que esse era o desafio de Jesus, enquanto ele estava andando no meio dos romanos, dos fariseus, basicamente, eu não me surpreendo muito. Eu não me surpreendo, mas a gente se compartilha e se fortalece para superar os desafios, né? Uhum. Porque com Jesus, com os discípulos, foi a mesma coisa. Eles tiveram essa mesma... esse mesmo contexto, né? Esses dias atrás eu vi o anúncio que vai sair o Paixão de Cristo 2. O Mel Gibson já tá filmando, ele escreveu, já tá filmando, e é sobre a ressurreição, o pós. E eu acho que vai ser muito louco esse filme. Eu gosto muito de filme, eu sou um cara apaixonado em cinema. Um dos hobbies meus é ir no cinema, assistir filme. Achei que era pra fazer culto. Também. Domingo É o meu hobby ali fazer. Não, mas é algo que eu gosto muito, assim, então eu sempre tô por dentro. E eu vi que vai sair o Paixão de Cristo 2 e eu fiquei pensando, quando eu vi o anúncio, falei, cara, eu acho que foi muito pior. Foi muito pior para os fariseus, para o sistema, porque ali foi numa escala que foi para o controle social, para a política, para o desespero de sair matando. Por quê? Porque estima-se que mais de 500 pessoas viram ele ressurreto. Então ferrou. Não, agora é real agora. Tem testemunha. Uhum. Nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Aí o Império Romano teve que dar um jeito. E como que eles deram um jeito? Criando um sistema religioso chamado cristianismo, controlando... Vamos ter que controlar isso aqui? Isso. Não, ferrou. Vamos interrogar a galera, passou o tempo, tudo aconteceu, e eles precisaram achar uma forma de controlar, porque foi pior do que quando Jesus estava vivo. Eles tentaram matar, é pior do que Jesus vivo falando e eles matando e açoitando ele, é a notícia de que ele ressuscitou. Mano, como assim o cara ressuscitou? Entendeu? Deu mais força, né? Deu mais força, piorou. Então o pós, eu vejo que é pior mesmo. Sim. E é isso que eu acredito que é o tomar a cruz, não é uma vida sofrida. Quando toma a sua cruz, não é sobre a gente tomar o peso de Cristo e pagar o preço que ele pagou, não. É a aflição no mundo que ele já tinha falado para nós que a gente teria. Vocês vão ser perseguidos. E quando vocês forem perseguidos por meu nome, por minha causa, se alegrem. E por quê? Porque vai acontecer, ele deixou claro. E talvez não seria nem pelo inferno, por Satanás, Não. É pela própria questão de sempre que foi. Como foi para ele. Que é o fariseu. Que é a religião. Sim. E eu acho que esse é o maior desafio na mesa, assim, vendo? Hoje para você, Jefferson, local, assim, você tem esse desafio lá ou são outros desafios? O que você enfrenta, assim, de maior barreira, ponte que você precisa fazer? Bom, Léo, eu acho que, primeiramente, pra gente ressignificar um pouco o desafio lá de Pomerode, né? Se a gente for analisar, assim, é tudo meio parecido. E quando a gente faz um review, lá atrás, quando a gente era pequeno, eram os mesmos desafios, né? O que eu começo a enxergar e me esforço todos os dias, né?
não vai mudar. Não vai mudar, né? Eu tenho quase certeza absoluta que se o Juliano puxar lá em 2017, 2016, era isso também, né? E entra dentro daquilo que a gente estava conversando na quarta-feira. Eu entendi que esse processo de plantação da igreja, ele vai falar, e ele tem que falar mais comigo, né? Enquanto ser humano ali, que tá em evolução, do que com as pessoas que estão vindo. Por quê? E isso aqui não é papo de psicólogo. Boa. Por quê? Toda vez que a gente deposita, eu não gosto de falar expectativa, mas a gente acaba criando algo ali daquelas pessoas que estão vindo, e não vai vir coisa boa. Não vai vir. Você imagina, hoje, lá na cidade, a gente está em torno assim de uns 95% de pessoas que eram de outras igrejas que estão vindo. Essas pessoas não eram para ter problema. Por quê? Porque elas já estão vindo. Se elas já estão vindo... Porque já tinha problema. Né? Alguma coisa deu... Porque já tinha um problema. É a nossa realidade lá hoje. Eu acho que é geral, né? Hoje... O Cal falou isso ontem. Falou, é uma realidade. Por quê? Estatística é essa? E por que os irmãos e irmãs ficam bravos no movimento? Primeiro, porque eles estão sofrendo isso também. Estão sofrendo. Membros da igreja deles pulam da igreja A, pulam para B, pulam para C, pulam para D. Cara, tem gente que, assim, que começou a participar lá com a gente, que já participou. Nós somos a 5ª, 6ª igreja. Uau. 5ª, 6ª igreja. Então, eu vejo que o desafio maior de tudo isso é nós guardarmos o nosso coração. Sim, sem dúvida. Ponto. Isso aí. Né? E eu até brinquei com o Léo. Falei, Léo, eu tenho aprendido muito nesses últimos 5, 6 meses. Por quê? Eu achei que, fazendo uma alusão com a parte ali empresarial que a gente monta as unidades, né? Hoje a gente consegue montar uma unidade em 30, 35 dias. E a igreja lá a gente tá uns 5 meses. E é impressionante. E isso tem trabalhado muito o meu caráter. Que é a paciência, a humildade. Ótimo. O temperamento, né? Porque a gente quer tudo para amanhã. Tudo para ontem, na verdade, né? E aí eu comecei a olhar para quê? Pro ecossistema ao redor. Pedreiro, o rapaz do gesso, o eletricista, o pintor. Com todos eu tive problema. Mas sem, assim, medo de exagerar. E aí eu comecei a falar, Deus, mas não é possível uma coisa dessa, né? E aí a gente escuta aquela voz lá, então, mas vai lá perguntar pra ele por que ele faz aquilo, por que ele tá agindo dessa forma, né? Aí você começa a entrar nessa seara. Então, eu vejo que quando a gente sai, assim, um pouco dessa... Porque a gente tá na expectativa, vai vir gente, tá vindo gente, o culto tem que ser bom. E na verdade não é esse o propósito maior. O propósito maior é o crescimento de todos. É que a gente pensa, quando eu falo a gente, no geral, a gente pensa que Jesus vem resolver tudo ali, né? E na verdade não, ele veio para me resolver. Para que através da minha vida resolvida, eu consiga chegar no irmão e ajudá-lo, orientá-lo, aconselhá-lo, né? Então eu sei que parece um papo meio utópico assim, mas... Mas eu tava com expectativa... Pode falar, Juliano. Desculpa. Não, pode falar. Faz sentido quando a gente resgata o tema obediência de novo, né? Totalmente. Começar uma igreja é um grande desafio por N razões. Começar de nós mesmos, até minha pergunta hoje de manhã aqui no café, sobre por nós resultados, né? Porque de fato é um processo lento, é um processo de tirar o carrapicho, é o processo de curar o trauma, é o processo nosso pessoal interno de... tem uma pessoa na reunião. Até um conceito que eu tenho, respondendo a minha pergunta para mim mesmo, do que para mim é sucesso,
tem muito a ver com constância, né? Eu já fiz reunião em home church aqui, quando a gente estava começando a CHF em 2020, que a gente começou a fazer home church aqui, com uma pessoa. Foi uma pessoa em casa, vamos cancelar. Eu falei, não vamos cancelar. Porque tem uma pessoa vindo. E foi muito legal, muito gostoso. Uma cura dela, cura nossa, tempo de comunhão, de oração. E eu acho que constância, sobretudo num processo de plantação de igreja, é extremamente importante, considerando o tema obediência. Porque Deus falou com você alguma coisa. Deus falou com você alguma coisa. Né? Falou comigo, falou com o Léo, com o Cal, que estão aqui em Curitiba. E essa perspectiva de resultado ser fruto de constância é que me anima e que não me faz parar. Porque ninguém pensa no Mordecai Han. Vocês conhecem Mordecai Han? Foi o cara que falou de Jesus pro Billy Graham. Então, se no reino de Deus o marketing é multinível, a recompensa da eternidade... Alguém chegou nele, né? Esse Mordecai tá bem na fita, né? Porque todos os frutos de Billy Graham recaem sobre... Não sei se é assim na eternidade, mas olha o tamanho do tesouro que Mordecai, um cara desconhecido, que poucas pessoas conhecem o nome, gerou. Se não me engano, ele era engraxate, sapateiro, alguma coisa assim. Que doido. E levou Billy Graham a Jesus com 16 anos de idade. Então, qual que é a relevância, né? As sementes que a gente está lançando. Só um, cara. Ele só conseguiu um. Ele só falou pra um. Já imaginou? E esse um, né? Ele tá colhendo onde nunca plantou. Isso. Pra quem que a gente tá falando, né? A gente não tem noção, às vezes, né? Quem que é a criança que a gente tá dedicando ali hoje? Quem que é esse cara? Não sei. Mas eu achei legal você tocar no assunto da expectativa. E aqui na CHF, nos últimos tempos, eu compartilhei um pensamento e a galera toda falou expectativa. Alguém falou, não, qual que é a tua expectativa? Qualquer coisa falou que... Aí, Léo, estão falando expectativa. Porque eu falei assim, não, pessoal, expectativa, Deus não tem expectativa sobre você. Por quê? Porque Ele tem certeza sobre você. Ele não tem uma expectativa que pode ser frustrada. Bom. E a gente, como filho, eu zerei as minhas expectativas, principalmente em relação à igreja. Eu acho muito legal que Deus, ele é perfeito em tudo que Ele faz, porque ele nos dá a possibilidade de extrair o melhor de toda a analogia que Ele faz dele em relação a nós. Então, do pai com o filho, do senhor pro servo, do noivo pra noiva. Só que só tem o ponto bom, porque Deus é a bondade. E o que eu acho legal na certeza que a gente carrega construindo igreja é usando a analogia do noivo e da noiva, né? Nós como igreja sendo a noiva de Cristo. Então, eu vou pegar um exemplo da minha casa, por exemplo. A minha esposa, ela tem certeza do que eu vou fazer. Ela não tem uma expectativa, assim, eu tenho uma expectativa que o Léo, ele vá pagar o aluguel. Tipo, não. Tá comigo a resposta, tipo assim, ela nem pensa nisso, ela, né? Ela não fica assim, tô na expectativa que talvez possa ser frustrado, não. Já o meu filho, não. Ele tem expectativas de algumas coisas comigo, que às vezes ele vai se frustrar. Só que é outro tipo de relação. Né? Só que a gente tem uma relação com Deus na certeza do que Ele já fez. Sim. E eu gosto de caminhar em cima da certeza sobre o que Ele já fez. E eu acho que isso é um ponto bem crucial para nós em relação a esse desafio que você trouxe, que é muito... ele é muito convergente na nossa plantação de igreja. A certeza... Cara, eu tenho certeza. Mas tem só 2. Não, mas eu tenho certeza que é isso que eu tenho que fazer. É isso aí. Não, mas e eu achei legal, sabe por quê? Porque nenhum de vocês falou, a gente não falou, não trouxe nenhum ponto financeiro. Ninguém falou, cara, meu desafio lá tá sendo arrecadar, porque, né, precisa, tem estrutura e tal. Não, ninguém tocou nesse assunto desde o começo da conversa. Isso pra mim já é uma resposta que, cara, isso isso. É lucro. Estamos, isso. Isso me dá mais um ponto de certeza. Esse é o caminho. Isso, isso. Vocês são homens que estão no tempo certo, no lugar certo, da maneira mais justa possível,
Porque eu achei bem interessante. Eu fiquei guardando esse pensamento aqui enquanto vocês falavam. Cara, eu falei assim, nenhum deles trouxe questão... Poxa, o nosso desafio hoje lá é ter o nosso telão novo. Tipo, não. Esse não é o ponto. E esse é o problema, porque esse é o ponto da maioria. Da maioria. Esse é o ponto das pessoas, porque elas não percebem o quanto o foco nas coisas afeta o fruto das pessoas. Sem dúvida. E a igreja brasileira, nos últimos anos, ela focou muito nas coisas. As pessoas foram meio chegar no fim, para chegar nas coisas. Só que foi indo, ai, que lindo, nós somos gringo, ai, igual, que legal, a igreja tá crescendo, ó a tecnologia. E um monte de gente que vai ficando pelo caminho. Foi o Cal que falou ontem, né? Não sei, agora não me recordo se foi uma pesquisa, alguma coisa assim. Que se tirasse o Espírito Santo da igreja lá, do local que ele falou, 95% né, que é 5% só o Espírito Santo na igreja, do exemplo que ele deu, continuaria igual, não mudaria nada. Não mudaria nada. Por quê? Porque a gente tá focado na atividade. Na atividade. E não no movimento. A gente teria que estar no movimento, não na atividade. Ou seja, no serviço. Servir. Não, é o movimento. Né? E aí ressignifica tudo, né? Então, só para fechar ali para não deixar aberto o que eu tinha falado, né? A partir do momento que a gente começa a olhar para nós, aí você começa a falar, não, eu preciso fazer essa travessia. Preciso chegar do outro lado. Assim, aconteça o que acontecer, venha, se aproxime quem se aproximar, eu preciso chegar lá. Esse é o exercício que eu tenho feito. Assim, por quê? É a primeira igreja que eu tô plantando fisicamente, mas eu vou fazer 43 anos e eu praticamente nasci na igreja. Então eu passei na igreja católica, igreja adventista, igreja pentecostal. Então, a gente sabe como funciona, né? Você vai tomar um café com um irmão que tá chegando, você já consegue identificar o que ele vai falar só do jeito que ele olha pra você. Porque todos vão reclamar de alguma coisa. É impressionante. O pastor é o culpado. Não, lá naquela igreja é o pastor, mas e você? Então a gente tem feito muito isso. E aí a gente entra muito na questão, respondendo o que você falou, da questão financeira, né? Por quê? Vai muito além disso. Por quê? Porque quando você tem essa visão e da cultura empreendedora, você não fica ou foca naquela relação ali por um benefício. Por quê? Você quer chegar pro cara e falar, meu irmão, acorda, que reino é esse que você tá vivendo? Que não acontece na outra igreja lá. Por quê? Porque geralmente o dízimo o pastor já conta com o dízimo, conta com tudo, ele já sabe quem que são os maiores dizimistas, entende? É bom esse cara não acordar, não, pra ele. Não, é ótimo, só que ele é sincero no que ele tá fazendo. Porque, não todos, a preocupação dele é falar, cara, mas se o Juliano sair daqui, cara, lascou, o dízimo dele é 40% da arrecadação. A igreja vai acabar, vai falir a igreja, né? Então, é necessário a gente analisar, né? Isso. Né? É necessário a gente trazer. Porque a gente pensa, tô plantando a igreja. Não, a minha igreja tá certa. Poxa, mas 2000 anos, só agora você descobriu né? Então, eu acho que a gente também precisa sair desse lugar. Né? Eu falei pro Cal, acho que foi em janeiro. Eu quero até, assim, que os irmãos aqui compreendam e entendam da minha parte, para que não soe como uma arrogância, digamos assim. Eu enxerguei, eu vi a CHF, via pastores entrando assim, sabe? De outras denominações. Legal. E a gente equipando essas pessoas. Mas vai falar para essas pessoas lá sobre isso. É tipo o sonho de José. Não, vi vocês me servindo aqui, né? Tipo isso, né?
Mas eu via, ali eu entendi. Falei, cara, o negócio é muito maior do que eu tava imaginando. Legal. Por quê? A gente não veio resolver o problema de ninguém aqui. E de fato, a gente veio para quê? Para fazer com que as pessoas voltem, né? E recobrem. Por quê? Quando a gente fica atendendo esses caras que estão vindo da 7ª, 8ª igreja, você vai ser só mais um. Sim. Né? Você é o próximo. Você é o próximo. Agora, quando você busca relação com o sacerdote da outra igreja, que é a mesma igreja, outra congregação, aí de fato você está cumprindo o ID. E esse cara, geralmente, ele tem ali 70 pessoas, 100 pessoas. Que entra no multinível que o Juliano falou. Né? E a maioria dos pastores, eles ficam tipo assim, sabe? Como se estivesse pescando no aquário lá. Não, vem pra cá que aqui você não é obrigado a pagar dízimo. Porque aqui agora... Um diferencial. Um diferencial. Sempre um diferencial. Né? Não, aqui é 9% disso. A taxa aqui é mais... Cobra uma Entende? maquininha. E tudo isso é o quê? Negociar na maquininha. É trazer pra nós a responsabilidade mesmo, né? Trazer pra nós e vai ser difícil, cara. É muito difícil, mas é simples. É impossível. Só que com Deus nada é impossível. Então, quando a gente vê que tá impossível, é porque tá no caminho certo. É isso aí. E é isso, né? Eu vejo você comentando no desafio financeiro, eu acho que o desafio financeiro vai sempre existir. Ele sempre vai existir. Em qualquer escala, né? Em qualquer escala, em qualquer coisa. Isso aí. Né? Mas há desafios mais importantes pra gente discutir com os irmãos, né? Com certeza. Há desafios, porque enquanto a gente tá discutindo financeiro aqui, tá arrebentando outra coisa lá que talvez não, eu tenho certeza que é mais importante. Que é a relação. Eu te cortei aquela hora, desculpa. Eu ia falar sobre a expectativa justamente naquele momento. Porque você entrou, né, nesse assunto e eu vejo que a expectativa e a obediência, aquilo que a gente estava falando mais no começo, Isso. estão andando muito junto. E um dos grandes desafios que eu enfrento, eu comigo mesmo, é assim que fala, né? É justamente conseguir trabalhar com a minha expectativa de entregar um bom culto. E entender que esse bom culto não depende de mim. Só que na figura que hoje eu represento, na posição que hoje eu tô, ou enfim, ou quando eu delego algumas situações, eu falo, cara, mas será que vai fazer bem? Ou será que eu vou fazer uma... Então, isso é um grande desafio para mim, pessoal. Na minha organização é conseguir, será que eu vou superar a expectativa? Só que o que eu tenho aprendido nos nossos cultos é que quando o culto sai do script, É que fica bom. fica bom demais. E eu falei isso para eles agora no nosso último culto. Eu falei, gente, eu tô muito feliz porque nós estamos obedecendo. Legal. E hoje, que a gente não perca essa obediência quando um dia a gente crescer. Mas hoje é mais fácil a gente obedecer o que o Espírito Santo nos conduz no horário, no momento do culto. É mais fácil interromper o momento do louvor quando a coisa é menor, é mais familiar. É mais fácil interromper quando eu tô lá trazendo uma palavra, alguém fala assim, Fábio, posso interromper? Pode. É mais fácil agora que nós somos pequenos. Só que a diferença é que quando o corpo não retém o que o Espírito Santo está entregando naquele momento, quando ele não retém aquilo, é entregue, como o culto fica especial. Então, tivemos um momento lindo de oração e cura, milagres que já cremos que aconteceram no nosso último culto. Amém. Que só aconteceu porque nós demos liberdade, nós nos abandonamos a nossa expectativa e fomos obedientes ao que estávamos escutando naquele momento. Transgrediram a regra. Transgredimos a regra. Então, assim, Quebraram o sistema, hackearam o muito sistema. feliz com isso. E querendo ou não, E é um desafio para mim, porque eu venho de um sistema em que isso não era permitido. Para todos nós, né? Então eu venho desse sistema. Eu estou muito feliz por viver o que nós estamos vivendo. Muito bom. Essa leveza não tem preço, né? Posso contar uma experiência pessoal lá em Chapecó? O que Deus falou pra gente é, olhem para Atos e tentem fazer uma igreja parecida com aquilo. E a gente começou a fazer reunião em casa, É isso com um aí. grupo pequeno, e começamos a estudar Atos. Todo mundo lia,
que nem vocês fazem no café aqui de quinta-feira, ao redor da mesa, comida, oração, comunhão, partir do pão. E começamos a ler cada um pouquinho Atos 1. E aí arrancava do Atos 1 aquilo que dava para fazer naquela reunião, naquele contexto, naqueles próximos dias. Li Atos 2, arrancava de Atos 2 aquilo que estava em Atos 2, e assim por diante. E a gente começou a fazer só aquilo que estava ali escrito, tentando esquecer tudo aquilo que a gente viveu dentro da maneira que a gente faz culto, como a gente aprendeu a fazer. Lá em São Paulo, na religião, nas igrejas que você mencionou, aqui, lá na Cracolândia, enfim. E tava muito legal, porque tava muito simples, muito leve, muito só amor, muito só pessoa, muito só evangelho, só oração, só o Espírito agindo, milagres, curas, tudo aquilo que Atos fala para ter ali, principalmente no 2, do 37 até o final do capítulo 2. E daqui a pouco começou a vir mais gente. Aí, não, peraí, vamos organizar um pouco melhor, vamos fazer uma programação aqui. Acho que precisamos de uma caixa de som. Eu olhava assim e falei, cara, mas 30 pessoas, assim, dá pra falar no Gogó, não precisa da caixa. Mas tá bom, o pessoal quer comprar, vamos comprar a caixa de som. E um microfone. E, pô, agora talvez um projetor ou uma televisão. Mas, cara, pra projetar o quê? Assim, a galera já sabe cantar. Mas tá bom, vamos lá. E daqui a pouco, não, agora vamos procurar um lugar maior. Aí, mas não precisa, assim, tá meio apertadinho, mas tá gostoso e tal. Nem sempre vai todo mundo, né? E aí, aí fomos no sindicato e começamos a procurar, achamos uma casa maior de uma pessoa que vai lá, tem uma garagem maravilhosa, acomodamos ali e tal. Mas daqui a pouco eu comecei a ver o negócio criando sistemas de gestão e controle, que eu não tenho nada contra, atenção. Mas aí volta a parada da obediência. Aquela voz que me falava, pra que som, pra que microfone, pro tamanho que a gente tá? Não é uma crítica a tudo isso que eu tô vendo aqui. Não é isso. É ao pedido do Senhor de fazer uma igreja com a máxima simplicidade que a gente conseguir. Dentro de uma casa com o mínimo de estrutura. Para que o dinheiro volte naquilo que Deus nos pediu. Não estou dizendo que esse é o modelo correto. Sim. Mas eu pensei que fosse, me apaixonei por aquilo. Falei, cara, isso é a solução da igreja para o mundo. Eu me apaixonei por aquilo, falei, é isso, cara, eu tenho que ensinar isso para todo mundo, eu vou escrever um livro do método. Daí comecei a me ver escrevendo, e tô escrevendo. Mas já mudei um monte, porque eu comecei a ver um sistema nascendo, cara, assim, tipo, pegando assim na minha mão e sabe, tipo, aquele filme do Superman, um negócio preto, começou a entrar nele. Eu falei, não, peraí, cara, peraí. Não, vamos fazer diferente. Não, vamos começar a crescer uma coisa só. Vamos não dividir. Vamos multiplicar. Então tenho 40 pessoas indo numa casa, a gente abriu 2 igrejas agora. A gente multiplicou em 2 igrejas. Agora tem 2 grupos de 12, 15, 20 pessoas em 2 casas, com 2 casais de pastores tocando aquela home church, ou aquela house church, ou aquela igreja em Chapecó em 2 casas. Então, eu tô muito animado agora com esse movimento de focar no discipulado. Muito bom. Que é a nossa missão, que a gente falou aqui, tem falado bastante também em Espírito na conferência. E emancipar pastores, emancipar casas. Isso. Naquela frase que a gente fala aqui, falou muito na pandemia, toda casa é uma igreja e todo homem, mulher maduro são pastores. E devolver a responsabilidade para essa galera que não queria nem saber mais de evangelho. Por conta do cachorrinho machucado com as pedradas que tomava, do cara que comeu a maionese. Não queriam mais nem saber de nada. E essas pessoas estão se apaixonando, estão começando a sonhar ministério, estão começando a ficar felizes com o fato de serem empoderadas, emancipadas para pastorear uma casa. E eu creio, cara, que essa não é sobre uma visão, um modelo, a solução da igreja, ou a solução para plantação de igreja, mas eu acho que é o jeito mais barato, é o jeito mais simples, é o jeito menos doloroso para qualquer denominação. Grandes, pequenas, médias. Mas todo mundo tem pequeno grupo. Ok, mas tem um pequeno grupo que tem uma pauta, um dia, uma hora, uma agenda, um tema, um jeito, uma meta de duplicar, de multiplicar, uma data para multiplicar. Tem uma pressão, virou um sistema de fabricação de crente. E o que Deus tem me falado, assim, que eu queria compartilhar com vocês,
para talvez contribuir naquilo que vocês estão fazendo, ou alguém que vai assistir a gente, eu temo que vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo no processo de plantação de igreja. E a gente tem que ser assim, que nem o Bill Johnson fala, assim, o Espírito Santo é como uma pomba que pousou no nosso ombro assim, e pra gente ouvir e andar com ele, a gente não pode fazer movimentos bruscos. Eu gosto disso. Porque é assim que eu tenho me movido lá, sabe? Daqui a pouco Deus fala, não, volta. Simples. Tá, mas e aí? E o crescimento? E o resultado? Não, calma. Pensa em Mordecai. Pensa nessa família aqui. Cura essa família pra mim. Essa criança aqui, sem perspectiva de futuro. Esse jovem. Que não, você já pregou 35 vezes pra ele e não muda. Só Não adianta. faz 37. Espera o cara. Né? Eu não vim pros sãos. Tenha paciência. Eu não sei onde isso vai dar. Eu só tô obedecendo. E tem sido muito gostoso, assim. É muito leve. Minha esposa tá apaixonada por isso e é meio louco. Mas é interessante. Você falando assim, veio um pensamento pra mim. É natural as pessoas que se propõem a ser um pastor, né, igual o Nono falou hoje, que chegou um dia e ele falou que cara, eu vou ser essa pessoa. E foi lá falar com o pastor dele e tal. É natural que cara, isso pra mim é uma desgraça. Você tem, a gente ainda tem um resquício de uma religiosidade Sim. que ela faz com que eu e você, a gente ainda seja pretensioso em algo. E a gente tem que começar a viver a vida e a construir igreja sem pretensão nenhuma. É isso aí. Nenhuma. Davi, José, Samuel, nenhum deles tinha pretensão de, vou fazer aqui porque Deus vai me chamar, uma hora vai... Não, cara, um tava cuidando da ovelha, outro tava no outro canto apanhando do irmão. Nenhum deles, eles estavam vivendo a vida despretensiosamente. E eles são hoje conhecidos como heróis. Referências, né? Sim. Referências para nós. E eram pessoas despretensiosas. Não dá pra ir só em Jesus, já dá pra ir, né? A multidão era eventual, não era rotina, né? A rotina era 12 caras. Só que era natural, assim, então eu me vejo hoje vivendo. Eu tô cada vez mais fugindo, sendo bem honesto com vocês, assim, eu fujo da palavra, eu tento fugir, eu tento na frase, na fala, fugir do fazer igreja. Não, cara, eu vivo. Eu vivo, faço parte do corpo, eu só vivo o que tem que viver. O que Deus falou pra eu viver, eu não tenho pretensão nenhuma. Eu não tenho pretensão. Mas fulano vai, então é ele, então vai. Mas você não vai mais. Não, então eu não vou mais. Tipo, eu não tenho pretensão de mais nada. Só que algo que é interessante aqui, por exemplo, na conferência F5, que a gente tá vivendo esses dias aqui, Deus tinha falado pro Cal que era uma conferência de poucas pessoas, uma pequena conferência, só que de pessoas grandes. E quando a gente fala nesse ponto, a gente fala sobre maturidade. Uau. E o homem maduro, ele consegue fazer as coisas e consegue cuidar das pessoas. E uma hora você vai ver, talvez a hora que chegar a maturidade dessa igreja local, e precisa ser maduro para que isso aconteça de maneira saudável, é o quê? Fazer as coisas. Não, é hora de fazer, é hora de fazer. Não, mas as pessoas continuam vivendo? Continuam vivendo. E a gente vai fazer e vai viver. E ponto final. Esse é o meu ponto de vida hoje. Eu vou continuar vivendo despretensiosamente. Eu não faço questão. Mas o campus lá, você faltou o culto. Esses dias atrás, teve 2 domingos que eu não tive lá no jardim, né? Como pastor local lá. E tinha outro compromisso, me organizei e tal. E eu percebo que as pessoas... Nossa, mas você não tava lá? Tem gente que aqui hoje ainda pergunta isso. Eu falei, cara, mas eu não tava lá onde? Tipo, o que tem eu não tá lá? Não é meu. Não tem nada meu. Né, a mesma pergunta que faziam quando... E aí, Léo, o que você tá achando agora? Agora você assumiu um campus. Como que é pra você? Aí eu olhava assim...
Eu não sabia nem responder a pergunta da pessoa, tipo, como que é? É isso aí, tamo aí, vamos continuar trabalhando. Legal. Se eu tivesse o campo, se não tivesse cantando, se não tivesse, tipo... Não faz diferença no final das contas. A questão é a maturidade ao ponto de eu fazer o que precisa ser feito, não desprezando as pessoas. Cara, você precisa fazer SHF? Sim, eu tenho essa missão, Deus me deu... Amém. Mas seja maduro ao ponto de continuar na missão do coração da igreja, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é importante. Mas Deus te deu uma visão, Deus te deu um direcionamento. O Espírito Santo falou com você. Isso aí. Fábio, mesma coisa. Deus falou algo para você fazer assim, assim, assado. Só que as pessoas continuam sendo mais importantes. Só que na maturidade que nós temos, a gente consegue fazer tudo. Juliano, mesma coisa. Eu, a mesma coisa. Então, a gente precisa buscar essa maturidade em Deus, através do Espírito Santo, para que a gente continue vivendo, fazendo tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Também. Eu posso todas as coisas. Não, né? Eu assumia, inclusive esse cafezinho aqui que você está assistindo ali da nossa cafeteria aqui, que eu assumi a gestão. Tá bom demais, hein? Café. Como um café, nossa cafeteria, assumi a gestão aqui dessa cafeteria. Tô no desafio aí de fazer um negócio, vamos ver até onde vai. Mas as pessoas, como assim? O Léo com a cafeteria? Mas, cara, você é músico? Não, eu falo, não, cara, eu sou homem. Você não é da igreja? Você não é pastor da igreja? Eu sou homem, eu sou pai, sou marido, tenho um negócio aqui, faço outro negócio ali, o que tiver que fazer, eu vou fazer. E se Deus falar que não é, eu vou obedecer que não é e pronto. E ainda fala assim, nossa, mas pegou mais alguma coisa pra fazer? Isso, mas mais um negócio. Consegui fazer? Como assim? E aqui eu entraria com uma pergunta, se a gente tiver tempo para isso ainda. Claro. Mas queria escutar de vocês para me ajudar. Como vocês conciliam esse grande desafio de pastorear, implantar, plantar, cuidar e vida de vocês, pessoal, casamento, trabalho? Porque isso é uma das perguntas que me fazem lá. Tá, Fábio, mas você é médico, cara. Você trabalha um monte. Você faz plantão, você está de sobreaviso, você sai de madrugada, você tem que estar com o telefone ligado. Onde você tira tempo para ainda ser pastor? E voluntário? E você, ou tá dando pouco, medicina tá dando pouco dinheiro agora? Vai virar pastor para ganhar dinheiro? Nossa. São perguntas que chegam em mim. Né? Essa de financeira, claro que é na piada, né? Sim, eu acho, pelo menos, que é. Eu levo na piada, pelo menos. Mas como é para vocês conciliar, com esse desafio de conciliar? Vou soltar, porque eu tenho uma resposta. Ah, tá. Bom, tô olhando pra mim e vou começar então. Vai lá, Juliano. Bom, eu também estou executivo, né? Numa indústria de estrutura metálica. Estou. Gostei da palavra. Eu não estou. Eu sou filho. Muito. Imagem e semelhança Ser do nosso humano. Criador, exatamente. Apaixonado por igreja, pelo Evangelho do Reino, cuja vocação é ajudar a contribuir com a Igreja de Cristo. Isso é o que eu sou. Mas eu estou executivo porque eu, assim como a gente tem falado aqui, eu prefiro contribuir também financeiramente na minha vocação. E da maneira como Deus me chamou para fazer, não faz sentido que esse recurso venha para mim. Por muito tempo eu vivi uma crise. Eu tive várias crises. 3 vezes eu larguei tudo para fazer igreja e 3 vezes eu tive que voltar para o mercado porque... Faliu a igreja. Não, porque acabou o dinheiro. Porque eu continuei não sendo remunerado pela igreja quando eu parei para fazer igreja, só igreja. Então é aquilo que o Léo falou sobre o pêndulo social, né? Então, ou a gente fica só no mercado ou a gente fica só na igreja. Mas eu acho que o teu livro deve ter muito sobre esse assunto, no sentido de que hoje, com a maturidade que eu tenho, e acho que ainda ela vai amadurecer bastante, não existe viver igreja e viver mercado. A minha vida é o que o Léo estava falando aqui de modo bem prático. A integralidade. Tudo é igreja. Então eu trabalho para produzir riqueza por conta do que eu sou apaixonado pela igreja. E eu entendo que o meu propósito é viver o reino. Não é igreja, é o reino de Deus. Reino é maior do que igreja, eu acho. Talvez, nunca tinha pensado Só que eu nisso. dependo da minha saúde para
fazer o que eu preciso fazer. E para isso eu preciso. O reino é maior que a igreja. E para isso eu preciso estar com a minha esposa Isso. em linha comigo, minimamente em linha. Nem sempre a gente concorda, às vezes a gente discorda, às vezes a gente discute sobre essas coisas, às vezes a gente se sobrecarrega, mas a gente administra isso. Sobrecarregou aqui, eu viajo ali, eu não vou aqui, mas, enfim, é uma inteligência que eu acho que sim, tem que conciliar a gestão do casamento, a gestão dos filhos, para quem tem a gestão da viabilidade financeira disso, a gestão da administração, da visão, da implementação, da plantação da igreja ou daquilo que Deus te chamou para fazer. Mas tudo é uma coisa só. Enquanto a gente fizer a separação entre o mercado e a igreja, o mercado e o reino, o mercado e a vocação, o mercado e a visão, o mercado e o chamado, a gente vai É isso aí. se Vai ser pesado. desconfortável. Vai ser pesado. Esse foi um dos entendimentos que eu tenho também. É exatamente isso. Porque quem me pergunta não consegue entender que é uma coisa só. E eu tenho entendido que sim, é isso, é uma coisa só. Então quem me pergunta, acho que eu vivo duas vidas, né? Sim, Mas não, é quem eu sou. isso. Isso é quem eu sou. Exatamente, né? Porque fala da identidade, né? Você não é médico. Eu gostei dessa, não tinha escutado esse. Né? Eu estou Estou médico. Você... muito legal. Porque assim, dentro da lógica, até falei de manhã, vocação, missão e propósito. Vocação, missão, propósito. Descubro a minha vocação. Aí eu vou pro campo da missão, quando eu já tô maduro. Aí a missão, eu escolho o que eu vou fazer. A única coisa que você pode escolher é a missão. Você quer ser médico, você quer ser psicólogo, você quer ser motorista, você entendeu? Nesse campo você pode escolher. Entende? Então, mas você é o que você é vocacionado, você já nasce com isso. Que é o idem, né? É a tua identidade. Legal. É o pai, você é o representante do pai. igual a quem, né? Então, eu tô indo, vivendo, cuidando dos negócios do meu pai, né? Então, e a gente sempre vai ser atacado na nossa identidade, cara, sempre, pode ver. Mas como você pegou mais uma coisa pra fazer? Jesus foi, né? músico. Jesus foi atacado. Foi aonde o Satanás usou pra... mas você é filho de Deus, resolva um problema teu aí, da fome, né? Então, vai ser sempre na nossa identidade, né? Então, nós somos representantes dele aqui. E acabou. Independente do que eu Esteja tô fazendo, né? executando no momento. Por isso que não faz sentido aquele lance do empreendedorismo e profissão. Porque a gente fala de uma cultura. É uma cultura de criação, né? Então, aí eu vejo que o Juliano já respondeu tudo. É uma coisa só. Então, eu não posso tirar um chapéu em casa, um chapéu na igreja, um chapéu na comunidade. Não, é uma coisa só. Mas que tristeza, né? O que você falou ali. Ser pastor é uma profissão para as pessoas. Isso. Mas como assim? Você é médico e pastor? Isso. Não. Eu escutei isso. Mesma coisa. Para as pessoas, elas calculam. A pergunta delas é calculada em cima de que ser pastor é um ofício profissional. Sim. E tá tudo. Aí você vê que tá tudo atrelado a errado. Dinheiro, muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí é ali que você vê que tá tudo. Realmente, elas estão longe. O evangelho. Cara, elas estão totalmente distorcido dentro delas, né? E para finalizar, né? A minha, eu acho muito bom a gente ter esse mesmo ponto de convergência em relação a tudo ser uma coisa, mas talvez na superfície do que você falou, né? Mas como conciliar Isso. né? E eu acredito que a gente já sabe que a gente tem 5 pães, 2 peixes e Jesus. E isso é o suficiente. Porém, tem algo muito interessante ali no meio. Os discípulos. Jesus, ele era quem protagonizou aquela história e ele tinha todo o poder em multiplicar aquilo e fazer aquilo acontecer como um milagre. Porém, ele precisou dos discípulos. E para mim hoje, conciliar todas as coisas de uma maneira mais louca possível, tanto de coisa que tem que fazer, é não estar sozinho. É isso aí. Eu não tô sozinho. Então não é que eu faço tudo isso. Não. Isso. Existe um corpo.
Existem... uma das coisas que eu mais compartilho com as pessoas quando elas me perguntam em relação a resultados, a coisas, eu falo, cara, meu maior patrimônio hoje não é financeiro. Meu maior patrimônio hoje se chama patrimônio social. Esse é o meu maior patrimônio. Muito bom. Eu sei que hoje, se eu falecer, eu tenho uma igreja, eu tenho várias pessoas que vão cuidar de uma esposa e 2 filhos que vão ficar. Tenho certeza absoluta, de olho fechado eu posso falar isso. Uau. Então isso garante que hoje eu posso fazer todas as coisas que eu posso, porque eu não estou sozinho. Assim como Jesus ele não estava sozinho naquela multiplicação, talvez ele não ia dar conta de entregar para 15 mil pessoas aquilo. E sair levando horas e horas para fazer aquilo. Então eu acredito que um dos pontos essenciais da gente hoje conciliar as coisas e conseguir... Porque a gente acaba... Pô, mas eu vou ter que fazer. Não. Não é que você vai ter que fazer. Por aí que entra todo um papo de liderança, de a gente construir uma liderança, a gente aprender sobre liderança. Já vai a propaganda, Academia Lidera. Academia Lidera e tal, né? Então, porque dentro disso tá embutido o pacote de tudo aquilo que nós como homens precisamos muitas vezes abrir mão, que é, cara, larga a mão de ser orgulhoso e fazer sozinho. Você precisa de pessoas. Isso. E aí não tem como fazer tudo isso sem pessoas. Eu não faço nada sozinho. Nem é pra fazer? Nem é pra fazer porque o mérito não é meu, não deve ser e não tenho por que fazer sozinho. Não vai dar certo. Isso. Então eu só consigo conciliar a balança, família, igreja, não sei o que, música e louvor e palavra e campos e ovelhas e sei lá o que, como é que se chama isso? É óbvio que não tem como fazer sozinho. É muito prato pra segurar. Sim. Só que a gente dá a mão e é isso aí, cara. Eu conto com você, não posso mais, vou contar com o outro. Só que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas Deus, ele envia. Quem precisa para aquele tempo, ele envia. Por isso que eu falo que quando a gente quer fazer demais e falta gente, é porque não era pra fazer. Não é só dinheiro. Se você faz e não tem dinheiro, então não era a visão. Recurso não é só dinheiro, recurso é gente. É gente. Principalmente. Principalmente. Tem coisa que você faz e não tem dinheiro, isso aí não era pra fazer, não tem dinheiro, não era pra fazer. Mas não é só isso, se não tem gente também, é tipo o que a gente fala, é mais ou menos nosso cálculo pra abrir um campus do cinema hoje, né? Então, se a gente vê que o troço tá apertado, não, Deus, ele, onde tem visão, Tem provisão. tem provisão, ponto final. Se Deus falou, tá falado, vai ter. Que foi o que aconteceu com o Jardim das Américas. Eu percebo que o campus do cinema ele é um estilingue, assim, ó. Que a gente precisa puxar e chega uma hora que Deus fala, estica o estilingue e solta. Agora é a hora da próxima pedra. Eu vejo que um campus hoje do cinema é isso aqui. Que a gente, mas será que tem um monte? Mano, só larga. Só larga que você vai ver. 20 pessoas lá no domingo fazendo acontecer. Daqui a um ano você vai ver uma igreja lá funcionando. Que é o que tá acontecendo agora. Faz um ano que a gente inaugurou o Campus Jardim das Américas agora, esse mês, em outubro. Legal. E tá lá. Parabéns. Através de um estilingue que foi lançado. E é muito bom a gente compartilhar isso tudo porque eu me sinto muito em casa. Né? Eu gostei muito da frase que o Cal ontem na sessão dele aqui da conferência falou que igreja não é o que você faz, igreja é onde você mora. Isso. E eu me sinto literalmente, toda vez que eu venho aqui, toda vez que eu sento numa mesa como essa agora, eu me sinto em casa. Eu não preciso ficar com trejeitos e meu irmão, como é que é lá a sua comunidade, meu irmão? E é difícil, pastor. Não tem esse papo nojento. Pra mim, cansado disso. É engraçado que tem algumas igrejas que eu tô entrando em contato e às vezes eu falo ou pra um evento ou pra alguma coisa que vai acontecer e despretensiosamente, tipo assim, conversando com o cara tal, eu me apresentou, tudo bem, eu sou aqui de Curitiba tal, aqui da Igreja do Cinema, eu sou pastor junto aqui com o pastor Cal, vocês conhecem aqui e tal. Só que antes disso, se eu tô conversando com o cara me chama de mano. Não, mano, beleza, opa. Daí o cara fica, não, tranquilo, mas me fala aí, conta mais. Aí você conta o teu contexto, você fala que você é pastor. Pastor, não, pastor, tudo certo, pastor. Já muda. Não, cara, não precisa mudar. Não, acho que eu não devia ter falado. Estragou, né? Azedou a marmita. Volta a ser você. E é muito bom saber que existem homens como vocês, fiéis, que permanecem e que estão nesse caminho de justiça e de maturidade, né? Essa é a minha maior preocupação hoje, em caminhar
com mais pessoas, porque é dolorido, é difícil caminhar com pessoas que não são maduras, porque você tem que ser apaixonado, só que você tem que tá muito maduro para você chegar em alguém que está apaixonado e pedir em casamento. Só um homem maduro faz isso. Um homem que não é... de verdade, funcionalmente falando, não na emoção, né? A empolgação, ela é... A empolgação, eu falo que ela é profissional em te dar rasteira. O cara, ele A empolgação, você falou? A empolgação, ela é profissional em te dar rasteira. E o cara empolgado, ele faz tudo, mano. Só que não é empolgação, né? A partir de uma paixão, de uma certeza que Deus vai fazer e de uma maturidade que o Espírito Santo constrói em nós. Então, eu queria agradecer vocês por compartilhar essa maturidade. Com certeza. Um testemunho. Claro. Tá aqui na minha cabeça. Porque a gente falou de desafios e você trouxe um benefício grande que eu acho que, resumindo o que você falou, é o benefício de poder fazer muitas coisas porque eu tenho uma comum unidade, uma comunidade. Você consegue fazer muita coisa e se você faltar, muita coisa vai continuar sendo feita porque você tem uma comunidade com alguém. É o benefício do que a gente faz, é ter uma comunidade. Isso, é que o sistema funcional, né? Que é o que você chamou de patrimônio social. Isso de fato é um grande tesouro, é um benefício do que a gente faz e por que a gente faz, né? Mas tem um outro, que dentro do sistema de manipulação e controle religioso, se você for observar, os pastores gastam muita energia para dizer o que as pessoas podem e o que elas não podem fazer. E basicamente gastam horas e horas do seu ministério controlando isso. Ou ensinando as pessoas a controlarem. Esse evangelho simples, que eu creio que o Senhor tem pedido e direcionado a gente a fazer como uma pomba, assim, de uma maneira muito simples. Completamente. Hoje é como você ir num restaurante e falar, isso aqui é um salmão desconstruído. Eu não sei como é que é um salmão desconstruído, mas... enfim, o termo desconstruído, tá? Então a gente tem tentado fazer isso assim, tirando os elementos que não são bíblicos e tentar replicá-los numa casa de uma maneira bem simples. E um efeito muito legal é uma menina de 14, 15 anos se sentir tão à vontade nessa relação, ao ponto de me mandar uma mensagem no Instagram, assim, falando: Ju, ela me chama de Ju, o que eu também acho legal. Ela não me chama de pastor. E eu também não ensino que me chamem. Pode fazer simpatia? E eu falar assim pra ela: por que não uma oração? E ela: nossa, tipo adolescente, sabe? Uma senhora bem de idade avançada, depois de um The Way, virar pra mim. Eu não falei sobre mentira, não falei sobre fornicação, sexo fora do casamento. E ela chegar na vida da igreja, assim, da nossa relação, e falar: é mentira eu falar que eu tô bem quando eu não tô numa ligação de telefone, por exemplo? Tipo, a pessoa te pergunta: tá tudo bem? Não tá tudo bem, mas eu não quero preocupar a pessoa. E eu falar: tá tudo bem? E eu não falei sobre mentira. E outra senhora que começou uma relação agora, depois de muito tempo, fala: posso ter relação sexual fora do casamento na minha idade? O que eu acho legal, o que eu tô querendo dizer no final do dia, é que fazer igreja com a ajuda do Espírito Santo, sem sistema de manipulação e controle, fazendo a nossa parte, que na minha perspectiva é amar, é ficar só com o ser humano, assim, na tua frente, olho no olho, tomar café com o cara, ouvir a dor do cara. Quem convence de fato, a gente vive esse texto, acaba sendo o Espírito Santo. E esse pequeno grupo, esse começo de igreja, ele é precioso por isso, e acho que é um grande desafio. Então, assim, é o benefício de você só amar, só ensinar o que está escrito lá e se relacionar. Quem faz o resto, quem dá o crescimento, como diz em Atos 42 ou 3 ou 4, não sei, o último versículo, acaba Atos 2 falando isso. E porque tinha todas essas coisas, o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos. Então, sim, um grande benefício de plantar a igreja, principalmente nessa fase inicial em que é casa, em que é uma igreja não tão grande, é o benefício de que quem faz é o Espírito Santo e a gente continuar sensível, humilde e obedecendo
a voz dele, porque é ele quem dá o crescimento, é o Espírito quem convence, e a gente só... E a gente volta no início, é a relação. Que a gente falou no início, que o desafio é você entender as relações com os irmãos e entender que quem precisa de crescimento é você. Que daí quebra o ego também, foi falado aqui, né? Que também era um grande desafio quebrar o ego, né? Então, resumindo, é a relação. Então, o maior desafio da igreja é a relação. Eu vejo que na comunhão vem as feridas, mas na comunhão vem a cura. Vem a cura. Então, boa sorte. Boa sorte pra todos. É isso aí. Tudo da mesma igreja, tudo farinha do mesmo saco, né? Só Parabéns a todos, né? É isso aí. Parabéns a todos. Parabéns, Léo. Parabéns a cada um de vocês. Eu queria finalizar esse nosso papo, que tá muito bom, a gente podia ir longe aqui, mas fechando com a questão da regra, lá em Colossenses 2 eu lembrei aqui que Paulo fala assim, todas essas proibições, ele falando, né, não toque nisso, não faça aquilo, não beba aquilo, ele exortando a igreja de que eles estavam obedecendo regras, novamente de pessoas dando regras para eles. E ele fala assim, todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada, a falsa humildade e o modo duro de tratar o corpo, mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Uau! Forte. E aí Paulo ele fala assim, é sobre um espírito novo, não é sobre regra. Não é sobre... E aí entra a questão da regra, né? E isso pra mim nossa, quando eu paro pra pensar nisso, eu falo, meu Deus, e Satanás já me atacou nisso, falando assim, Léo, mas você acha que só vocês estão certos, então? Você acha que essa igreja aí, pare, Léo, ó o Brasil inteiro aí, olha aí o fulano, olha lá o outro ciclano, as igrejas estão dando bem aí, vocês estão certos? Várias vezes o diabo já veio na minha mente me atacar assim, o que você acha que vocês estão? E eu arreda daqui, Satanás. Essa é a vida, está escrito, tá? Assim está escrito. Assim como Jesus fez no deserto, a gente precisa pegar a palavra e fazer assim, não, assim está escrito. É pelo Espírito, não é pela manipulação, não é pela regra, não é como o nosso passado falou para nós um dia, mas é através do Espírito. E eu creio que Deus está conduzindo a gente para uma vida num nível 100% espiritual, sem background, sem resquício, sem entulhos. E eu vejo que a gente tem conseguido chegar nesse lugar, assim. E essa é a minha maior alegria em compartilhar essa mesa com vocês, que nós somos homens que a gente tá 100% já sem resquício. Amém. Sem entulho, sem background, sem... Não, tem nada. É o Espírito Santo pronto, porque assim está escrito. E é muito bom ter vocês aqui esses dias. Obrigado pelo tempo, por essa tarde. Obrigado. E você que está acompanhando também, obrigado pelo teu tempo. Com certeza você pôde desfrutar de pessoas valiosas aqui. Juliano, Fábio, Jefferson, pessoas que têm entrado no gasofilácio, como fala o nosso pastor Calditz, né? Entrado no gasofilácio, né? Com finança, com bolso, com vida, com tudo, e com certeza para nós é um privilégio poder fazer o ID. Amém. E pregar o evangelho e trazer o reino para o lugar onde ele sempre devia estar, para as pessoas na liberdade para a qual Cristo libertou a gente. Amém. Valeu, pessoal. Valeu. É isso aí, obrigado a você mais uma vez. E, só finalizando, eu queria dar a oportunidade e honrar a sua vida, Jefferson. Hoje a gente tá com o lançamento do livro Empreendedorismo Redentivo. Exato. O Poder da Espiritualidade no Ambiente Corporativo. Quer falar um pouquinho mais, esses 3 minutinhos para encerrar? Bom, o empreendedorismo redentivo, a gente tem falado muito que ele vem para ressignificar o que ele nunca era para ter sido mudado, né? Porque é interessante que as pessoas elas vêm falar assim, nossa, mas é diferente isso daí, esse papo do empreendedorismo redentivo. Não, isso é o normal, né? Porque são valores e princípios do reino que a gente vive, né? Então, não é um livro, não é a minha biografia lá, mas ele serve como um manual. E é assim o que eu faço.
né? E o que eu venho fazendo ao longo dos últimos anos, né? Então ele é um manual aí para conduzir o empreendedor brasileiro, enfim, e apoiar a igreja também, né? Então, basicamente isso. Então, o livro já tinha sido lançado em janeiro, a gente está relançando ele no formato físico agora, né? Então, vai logo aí, acho que na semana já vai ter acesso para as pessoas adquirirem, né? Por onde que vamos conseguir adquirir? Qual que é o canal da A gente, a Amazon, então todos os canais aí, né? Legal. Então é isso, Léo. É Muito bom. manual de boas práticas. Maravilha, a gente vai deixar o arroba aí do Instagram de cada um aqui, você pode entrar lá mais, ter mais acesso ao que cada um compartilhou aqui, ao conteúdo do Jefferson, e obrigado mais uma vez. Obrigado. E é isso aí, Obrigado. Valeu? Tamo junto.